noite, Beberibe. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos vieram aqui nessa noite com a expectativa de receber algo diretamente dos céus na sua vida? Amém, glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Por onde nós temos passado e anunciado o Evangelho, Jesus tem curado pessoas, tem libertado pessoas, tem salvo pessoas. Então nessa noite, eu queria que você, por algum momento, fechasse agora os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Vamos convidar a presença do Senhor Jesus nessa noite. Não apenas aqui no local dessa cruzada, mas vamos convidá-lo também para que o Espírito Santo visite cada rua dessa cidade, para que ele visite a necessidade do povo dessa cidade, porque ele é poderoso, ele é o Consolador, amém? Levante suas mãos ao céu, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito aqui nessa cidade. Obrigado, Pai, pelo teu povo, pelas pessoas que vieram aqui nessa noite com sede da tua presença, com desejo de mais de ti. Aqueles que necessitam de esperança, aqueles que necessitam, ó Deus, de conforto, aqueles que necessitam de uma solução para os seus problemas. Eu sei que tu és o Deus que pode todas as coisas, e por isso nessa noite nós te convidamos, Espírito Santo, a falar com cada pessoa aqui neste lugar. Usa, meu Deus, cada pessoa nessa noite para a tua honra e glória em nome de Jesus, amém? Essa noite nós temos o privilégio de receber aqui na cidade de Beberibe um grande amigo meu. Nós já tivemos a oportunidade de viajar em outros países, pregando a palavra de Deus, levando esperança para as pessoas. E para mim é uma honra estar com ele aqui nessa noite, na primeira noite da nossa cruzada internacional aqui na cidade de Beberibe. O evangelista Dave Hauer já pregou o evangelho em mais de 50 países diferentes. São mais de 30 anos a serviço do Rei Jesus. E eu creio que nessa noite Deus vai usar ele com uma mensagem poderosa direto ao seu coração, amém? Se você veio em busca de mais de Deus, tenha certeza, Deus vai ser manifesto aqui neste lugar. Pessoas vão ser curadas das mais diversas enfermidades. E você que precisa de esperança, em nome de Jesus, você vai encontrá-la nessa noite, amém? Eu queria convidar o meu amigo agora, o evangelista Dave Hauer. Please, Dave Hauer, come. E quero convidar também o tradutor dessa noite, o evangelista Miguel Vargas, que vai estar fazendo a tradução da mensagem aqui nessa noite. Amém? Check. Som. You good? Yeah. Beberibe! Beberibe, Are you happy tonight? vocês estão felizes? Oh, you're not even serious. Vocês não estão falando a verdade, não. Beberibe! Beberibe, Are you happy tonight? você está feliz nessa noite? Yes, the Spirit of God is in this place O tonight. Espírito de Deus está neste lugar nesta noite. And I am so happy to be with you tonight. E eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. We have so many things to share about the power of God tonight. A gente tem muitas coisas para compartilhar com vocês sobre o poder de Deus. And I have so many questions to ask you tonight. E eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês nessa noite. Are you ready for a miracle tonight? Vocês estão prontos para um milagre nessa noite? Who in this crowd tonight does not need a miracle? Quem aqui que está neste lugar não precisa de um milagre? Levanta a mão. I don't see any hands. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada. That means everybody needs a miracle Então tonight. significa que todo mundo precisa de um milagre nessa noite. I want you to open your hearts. Eu quero que vocês abram o coração de I vocês. want you to raise both hands towards heaven tonight. Eu quero que vocês levantem as duas mãos de vocês agora para os céus. We're going to cry out to God tonight. Vamos clamar a Deus agora. Father, we come before you tonight. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite.
I thank you that your presence is Eu here, te agradeço porque a tua presença está aqui. that your power is here, O teu poder está aqui. that your glory is here, A tua glória está aqui. because your people are here. Porque o teu povo está aqui. We invite you, Jesus, to come into this field tonight. A gente te convida, Jesus, a vir a este lugar nesta noite. We invite you, Holy Spirit, to move in the hearts tonight. Nós te convidamos, Espírito Santo, a se mover nos corações nessa noite. My friend Miguel and I, we surrender all that we are to you tonight. O meu amigo e eu nos rendemos totalmente ao Senhor nesta noite. As the word of God goes forth tonight, E enquanto a palavra do Senhor ir à nossa frente, we declare that signs and wonders will accompany your word. a gente declara que sinais e maravilhas irão acompanhar a tua palavra. Open hearts ready to receive the truth. Corações prontos para receber essas verdades. Let the gift of faith arise in this place tonight. Que o dom da fé seja aumentado neste lugar nessa noite. That the name of Jesus would be glorified. Para que o nome de Jesus seja glorificado. And all God's people said, E todo o povo de Deus diz: Amen. Yes, come on, give Jesus praise tonight. vamos dar glória a Deus nessa noite. As I was preparing in my hotel room today, Enquanto eu estava me preparando no meu quarto no hotel, the Spirit of God began to speak to me about your city. o Espírito de Deus começou a falar comigo sobre a sua cidade. And he said, Dave, this is what I want you to do E tonight. ele falou comigo: Dave, é isto que eu quero que você faça nessa noite. I want you to take authority over the powers of the air of this city. Eu quero que você tome autoridade sobre os poderes dos aires dessa cidade. And we have a powerful team that is with us E a gente tem um time poderoso que está com a gente, from all around the world. que anda com a gente ao redor do mundo. We have people from France. A gente tem povo da França, We have people from America. a gente tem pessoas dos Estados Unidos We have people from all over Brazil. e a gente tem pessoas de todos os cantos do Brasil. And we have come together as one, as the body of Christ, E a gente veio como corpo de Cristo, to join our faith with your faith para unir a nossa fé com a sua fé and stand together against the powers of e darkness nos levantarmos contra os poderes das trevas that have tried to curse this land. que tentam amaldiçoar esse lugar. So I want you to raise your voice with me tonight. Então eu quero que vocês levantem as suas vozes comigo Come nessa on, raise noite. your hands towards heaven Levantem as suas mãos and begin to cry out to God e tonight. comecem a clamar a Deus nessa noite. We come in the name of Jesus. A gente veio no nome de Jesus And we serve notice e a gente tem to certeza the prince of the power of the air que nós estamos repreendendo o príncipe da potestade dos that ares, is ruling and reigning over this que city, tem governado ao redor e essa cidade. and we serve you notice now. E a gente quebra as forças dele agora, In Jesus' em name, nome de Jesus. that the sons and daughters of King Jesus are here, Porque os filhos e filhas de Deus estão aqui and we've come to tear down your e a strongholds. gente veio aqui para desfazer toda a fortaleza. We've come to bind you and cast you out. A gente veio para te fazer ajoelhar diante do nome de Jesus e te We- repreender. We have come to expose you for who you are. A gente veio te expor quem você é. You are a liar and a deceiver, Você é um mentiroso and you will deceive the people no more. e você não irá enganar essas pessoas mais. We release the blood of Jesus over this field. A gente libera o sangue de Jesus sobre este We lugar. release the blood of Jesus over this city. A gente libera o sangue de Jesus sobre essa cidade. And we declare to you tonight, E a gente declara a você nessa noite: the sons and daughters of the King, os filhos e filhas do rei they are here, estão aqui and their hearts are open, e o coração deles estão abertos, ready to receive truth prontos para receber verdade, that will change the course and destiny of history, que irá mudar o curso e o destino da história and that will change the hearts and lives of my brothers and sisters. e irá mudar o coração dos meus irmãos e irmãs. Amen. Amém? Oh, I'm getting excited. Eu tô ficando animado. My friend Miguel and I, O meu amigo Miguel e eu, we are excited to be with you a tonight. gente está muito animado de estarmos com você nessa And I'm noite. being honest with you tonight.
I'm being honest. E eu estou sendo honesto com vocês. As I was preparing to come to this city, Enquanto eu estava me preparando para vir para a cidade de vocês, over a month ago, mais ou menos há um mês atrás, God began to speak to me Deus começou a falar comigo about Beberibe. sobre Beberibe. He told me about you people. Ele me falou sobre o povo And daqui. he said, Dave, I want you to do something different that you've never done before. E ele falou comigo, Dave, eu quero que você faça algo diferente de tudo que você já fez antes. I've traveled all around the world. Eu já viajei ao redor do mundo inteiro. I have been a part of hundreds of miracle crusades. Eu já fiz milhares de cruzadas de milagres. But something is different about your city. Mas algo é diferente sobre a sua cidade. As we've traveled, yes, come on, glory Vamos lá, dê to God. glória a Deus. There is a hunger in the hearts of the people. Há fome no coração das pessoas. There is a desire and a passion for truth. Há desejo e paixão por verdade. My team and I, we have talked about this all week long. O meu time e eu, nós temos falado sobre isso durante toda a semana. There's something that's special and unique about your city. Tem algo especial e único sobre a sua cidade. You're looking for answers. Vocês têm buscado por You're looking for respostas. the truth. Vocês têm buscado por And verdade. tonight, E nesta I'm going to noite, bring truth to you eu vou trazer verdades para from the vocês. Word of Da God. palavra de Deus. And tonight you're going to have a choice to make. E nesta noite você terá uma escolha a fazer. What do you believe No que você irá acreditar? about a loving God in heaven? Sobre um Deus que está nos céus. What do you believe O que você irá acreditar? about Jesus Christ, His Son? Sobre Jesus Cristo, seu Filho. What do you E believe sobre o que você acredita about the power of the Holy Spirit? sobre o poder do Espírito Santo. I'm telling you a truth today. Eu estou falando uma verdade a vocês nessa As we noite. have traveled all around your city this week, Enquanto nós viajamos ao redor de sua cidade nesta semana, we have done 3 nights of training a gente conference. fez 3 noites de conferência. We have been in the schools, many of your schools. A gente esteve em muitas de suas escolas. And we have ministered to more than 1,000 of the students in E the a schools. gente ministrou a mais de 1.000 estudantes nas And our escolas. team has seen so many E things. nosso time viu muitas coisas. Hearts are hungry. Os corações estão famintos. Hearts are broken. Os corações estão quebrados. Hearts are hurting. Os corações estão There's machucados. so much fear in people's lives. Há muito medo na vida das pessoas. Yet there is so much hope. Mas ainda assim há muita esperança. There's a longing for truth. Existe uma busca, um desejo pela And verdade. tonight, E nesta noite, as the Word of God comes forth, enquanto a palavra de Deus está indo à frente and as your hearts are open, e os corações estiverem abertos and as your faith is moved into action, e a sua fé estiver se movendo para uma ação, I believe God's going to do great miracles eu tonight. creio que Deus vai fazer grandes milagres aqui nesta noite. Amen? Amém? Listen carefully tonight. Me escutem atenciosamente nesta noite. The greatest miracle that can happen in this field tonight O maior milagre que pode acontecer neste lugar nessa noite is when somebody in this crowd hears truth é quando alguém aqui nesta multidão escutar uma verdade and they make one e choice. tomar uma decisão. They open their heart and they receive Jesus Christ Abrirem o coração e receber Jesus Cristo as Lord and Savior tonight. como Senhor e Salvador nesta noite. But I am also believing Mas eu também estou acreditando that tonight que nesta noite blind eyes will open, olhos cegos irão se abrir, tumors will disappear, tumores irão desaparecer, the lame will get up and walk, os aleijados levantarão e andarão, the deaf and dumb will hear and os speak, surdos e mudos irão escutar e falar, that pain will go out of bodies. a dor irá sair dos corpos. How is that E possible? como isso é possível? Because everywhere we go around the Porque em world, todos os lugares que nós vamos ao redor do the mundo, theme of every crusade that we do is the same. o tema de todas as cruzadas que nós fazemos é o mesmo. Hebrews 13:8. Hebreus 13:8. Jesus Christ, Jesus Cristo, He is the same yesterday, Ele é o mesmo ontem, He is the same today, Ele é o mesmo He hoje is the same forever. e Ele é o mesmo para todo sempre. His plan has not changed. O plano dele não mudou. His power has not diminished. O poder dele não diminuiu. If Jesus did miracles back in the Bible days, Se Jesus fez milagre no tempo da Bíblia, He will do miracles here in your city Ele vai tonight. fazer milagres hoje à noite na sua cidade. Come on, shout hallelujah Vamos lá, tonight. digam aleluia! Yesterday we were in a school Ontem a gente estava na escola
And we were ministering to some teachers and workers in the school. E a gente estava ministrando a alguns professores e trabalhadores. And we shared the gospel truth with these teachers and workers. E a gente compartilhou a verdade do evangelho com aqueles professores e trabalhadores. And they all gave their lives to Jesus E Christ. todos eles entregaram a vida deles para Jesus Cristo. And then when we were finished, E enquanto estávamos terminando, I asked who needs healing. eu perguntei a eles, quem precisa de cura? And I don't know what it's about the Brazilian people. They're so shy. E eu não entendo isso do povo brasileiro, vocês são tão tímidos. They don't want to raise their hand and ask Lá for naquela prayer. escola eles não queriam levantar a mão e pedir por uma oração. And finally one woman raised her hand. Mas então uma mulher levantou a mão. I said, "How can we pray for you?" E eu perguntei, como é que a gente pode orar por você? She says, "I have a hernia throughout my region here in the middle E ela section." falou, eu tenho uma hérnia aqui nessa região. And I said, "Can we pray for you? E eu falei, a gente pode orar por você. Would you like the pain to go away?" Você gostaria que a dor sumisse? She said, "Yes." E ela falou sim. So I gathered the teachers and the volunteers that were with us. Então me reuni com os voluntários e professores que And I estavam com a said, "Put gente. your hand where you need E eu healing." falei pra ela, coloca sua mão aonde você precisa de uma cura. And she put her hand on the hernia. E ela colocou a mão dela sobre a hérnia. And we prayed. E a gente orou. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Hernia, go. Hérnia, fora. Pain, out. Dor, fora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Check it out. E eu falei, testa aí. Is it gone? Será que a dor foi embora? She's feeling it. Ela falou, tô sentindo ainda. No, it's the same. A dor não mudou, tá a mesma. Hã? Jesus. Jesus. What do? O que a gente faz? Do we quit? Será que a gente deve parar de orar? No, we prayed the second Não, a time. gente orou por uma segunda vez. Put your hand where you need A gente healing. falou, põe a sua mão onde você precisa de cura. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Spirit of infirmity. Espírito de enfermidade. Out. Fora. Now in Jesus' name. Agora em nome de Jesus. Pain out. Dor fora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Healing come now. Cura vem agora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Miracle. Milagre. Now. Agora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. I said, check it out. E eu pedi para ela checar. She looked at me with questions in her mind. E ela olhou para mim com a cara de dúvida. Why should I check it the second time? Por que eu deveria testar pela segunda vez? It didn't go away the first time. Não saiu na primeira vez. Why would it go away now? Por que sairia agora? She started feeling. E ela começou a sentir. Then she started feeling more. Então ela começou a palpar mais a barriga dela. Then she lifted up her shirt Então ela levantou a camisa and dela started pushing hard. e ela começou a apertar com força. And then she broke down and cried. E ela começou a chorar. It's gone. Se foi! A hérnia se foi! And she wept and she cried. E ela chorou muito. This is the power of my God. Este é o poder do meu Deus. This is the love of my Father. Este é o amor do meu Pai. He loves His children. Ele ama os seus filhos. I could tell you stories about this week alone. Eu posso contar histórias a vocês dessa semana. Crazy miracles. Milagres malucos. On Monday night, Na noite de segunda-feira, my friend evangelist Dean o Gosen, meu amigo evangelista Jim Gulson, he was preaching and teaching about how to release healing. ele estava pregando e falando sobre como liberar cura. And there was a man who had disintegrated discs in E his tinha back. um homem que tinha um disco desintegrado nas costas dele. And the same thing happened. E a mesma coisa aconteceu. Dean prayed one O time Jim orou uma vez and nothing e happened. nada aconteceu. So what do? E o que nós fizemos? Where is your faith tonight? Onde está a sua fé nessa If noite? it's in my prayer, Se a sua fé estiver na minha oração, listen carefully. me escute. If your faith is in my prayer tonight, Se a sua fé estiver na minha oração nessa noite, or if your faith is in the prayer of these volunteers that are going to pray for you tonight, ou se a sua fé estiver na oração dos voluntários que irão orar por você nessa noite, you're going to go home very disappointed. você vai voltar para casa desapontado. Amen. Amém? But tonight, Mas nesta if noite, you have come tonight, se você veio nesta noite believing that Jesus Christ, acreditando que Jesus He's Cristo the same yesterday, today, and é forever, o mesmo ontem, hoje e para that sempre, He loves you, que Ele te ama and that He wants to heal you e que Ele tonight, quer te curar nesta noite, when you let your faith work for you, quando você deixar a sua fé trabalhar por there is você, nothing that's impossible não tonight. haverá nada impossível nessa noite. Amen. Amém? Come on, shout hallelujah, Vamos lá, digam somebody. aleluia!
My friend, evangelist Eduardo Vargas. O meu amigo evangelista Eduardo Vargas, He's going to be preaching 2 more nights from now. ele He's going to be preaching on Saturday. irá pregar no sábado. We were in the conference, in the schools. E nas escolas a gente estava. And there was a girl in the school who had scoliosis. E tinha uma garotinha na escola que ela tinha escoliose. Her spine was so curved A espinha dela era toda encurvada. that she had to wear a brace. Que ela precisava usar uma cinta de And there was contenção. nothing that the doctors could do. E não havia nada que os doutores podiam fazer. And they began to pray for healing. E eles começaram a orar por cura. And the power of God hit this young girl. E o poder de Deus alcançou aquela garota. She took off the brace. Ela tirou aquela cinta de And she was contenção. not addicted or beaten with any scoliosis anymore. E ela não sentia mais nenhuma causa da escoliose. She was healed by the stripes of Jesus. Ela havia sido curada pelas Come on, pisaduras can de you Jesus. shout hallelujah Digam tonight? aleluia! This is happening here in your city now. Tudo isso está acontecendo na cidade de vocês. This is not in another country. Isso não está acontecendo em outro This país. is happening in your city. Está acontecendo na sua cidade. And God wants to do the same thing tonight. E Deus quer fazer a mesma coisa nesta noite. But I'm going to tell you a truth tonight. Mas eu vou te dizer uma verdade. Listen carefully to me. Me escutem atenciosamente. Many times as we travel around the world, Muitas vezes, enquanto nós viajamos ao redor do mundo, and we begin to pray for healing and for miracles, e a gente começa a orar por milagres e curas, whether it's a mass crowd quando há uma grande multidão, or whether it's one-on-one, ou quando há apenas uma por uma pessoa, so many times the people do not receive their miracle. muitas vezes as pessoas não recebem a sua cura. You want to know why? E vocês querem saber o porquê? Do you want to know why? Vocês querem saber o porquê? If you don't want to know, we'll go home. Se você não quiser saber o motivo, a gente vai Do you embora. want to know why? Vocês querem saber por que tem gente que não é curada? Because so many times Porque muitas vezes people have been hurt. as pessoas foram feridas. Wrong words have been spoken over your life. Palavras erradas foram faladas sobre a sua vida. Many of you in this crowd tonight, Muitos de vocês aqui nessa plateia nessa noite, you've been hurt in your heart. vocês foram machucados no coração de vocês. You've been abused Vocês foram abusados physically, fisicamente, spiritually, espiritualmente, emotionally, emocionalmente, sexually, sexualmente. and you have pain in your heart. E você tem feridas no seu coração. And because of the pain that's been done to you in your heart, E por causa das feridas que foram causadas no seu coração, you're holding on to the pain. você tem segurado essa dor. And because you're holding on to the pain, Por conta de você estar segurando essa dor, there's bitterness in your heart, há amargura no seu coração, unforgiveness falta de perdão of those who have hurt you. daqueles que te machucaram. I'm speaking truth to you tonight Eu estou falando verdades com vocês nessa because noite. God spoke to me about this city. Porque Deus falou comigo sobre esta cidade. This is a city that's holding on to unforgiveness. Esta é uma cidade que tem segurado a falta de perdão. Do you know why you hold on to E unforgiveness? vocês sabem por que vocês têm sido presos à falta de perdão? Because you think that is the only safe thing that you have to hold on to. Porque vocês acham que é a única coisa segura que vocês têm para segurar. You are afraid. Vocês estão com medo. If I let go, Se eu deixar isso ir, if I forgive these people Se eu- that have hurt me, se eu perdoar essas pessoas que me ofenderam, I will be vulnerable again eu vou estar vulnerável de novo. and hurt will come again. E as pessoas irão me ferir de And novo. because you have unforgiveness in your hearts, E por conta de vocês terem falta de perdão em seus this corações, has opened the door isso abriu uma porta for the enemy, para que o inimigo, Satan, Satanás, to come into your life entrasse na sua vida to bring destruction. para trazer destruição. Because his only job Porque apenas o único trabalho is dele to steal, to kill, and destroy. é roubar, matar e destruir. He wants to steal your marriage. Ele quer roubar o teu casamento. He wants to destroy your health. Ele quer destruir a sua saúde. He wants to kill you and drag you to hell. Ele quer te matar e te levar para o inferno. Today, Mas hoje, we were going door to door in your city. a gente foi de porta em porta nessa cidade. And we were giving food to
people that needed food. E a gente estava entregando comida às pessoas que precisavam. And we were praying for them E a gente orou por elas to receive Jesus, para receberem to be Jesus, set free from the oppression, para serem livres da opressão, to receive healing. para receberem cura. And the last house that I was in today, E a última casa que eu estava nesta noite, in your city, na cidade de vocês, there was a woman. tinha uma mulher. She was holding her little baby, E ela estava segurando um about bebezinho, 6 or 8 months com old. mais ou menos entre 6 a 8 meses de And she idade. also had a son standing by her. E ela também tinha um filho mais velho He perto was dela. about 15 years Tinha uns old. 15 anos de idade. And as soon as we came into the house, E enquanto nós entrávamos naquela the Spirit casa, of God began to speak to o me. Espírito de Deus começou a falar comigo. This woman is holding on to pain. Esta mulher tem guardado dor no She's coração holding dela. on to unforgiveness. Ela tem guardado para si falta de perdão. And my good friend, Rebecca, E a minha boa amiga Rebeca she began to minister to this woman. começou a ministrar a essa mulher. And as soon as she said, "We've come to pray for E you," enquanto nós dissemos, a gente quer orar por você, the woman began to weep and a cry. mulher começou a chorar muito. And I saw the pain that was in her heart. E eu vi a dor que estava no coração And dela. her 15-year-old son, E o filho de 15 anos he dela, stood against the doorway. ele foi atrás da porta. And he was staring off into the distance. E ele tava só olhando a gente de distância, assim. And he was angry. E ele tava com raiva. And he was cold. E ele estava com afeição de And he had frieza. bitterness in his heart. E havia amargura no coração dele. Somebody had hurt him. Alguém também havia machucado And as we ele. began to minister to them, E enquanto a gente começou a ministrar a I turned eles, to the son first. eu virei primeiro pro filho dela. And I said, "My brother, E eu falei, meu irmão, I see the pain in your heart. eu vejo a dor no seu I coração. see the hurt that's been done to Eu you. vejo as feridas que lhe causaram. And you're holding on to the pain. E você tem segurado essa And it's dor. causing you to be E hard." tem te causado você ser frio. And the more I talked, E quanto mais eu falava, the tears came into his eyes. as lágrimas começavam a And aparecer then the nos tears olhos started dele. dropping down his E as face. lágrimas começavam a cair na cara dele. And I asked him a question. E eu fiz uma pergunta a ele. I said, "My brother, Eu falei, meu irmão, do you want to be free of the você pain?" quer ser livre dessa dor? And he looked at me E ele olhou pra mim, with the tears streaming down his com lágrimas face. nos olhos And dele. he didn't know what to E say ele não sabia o que falar. because he was holding on to the pain. Porque ele estava segurando aquela dor. He was holding on to the Ele hurt. estava amarrando todo aquele, And he didn't want to aquele forgive. pesar no coração e ele não queria perdoar. I said, "Do you want to be free, my E brother?" eu perguntei, você quer ser livre, meu irmão? Yes, Sim, I want to be free. eu quero ser And livre. he's crying. E ele começou a chorar. I said, "Whoever's hurt you, Eu falei, seja lá quem foi que te you need to machucou, let them go." você precisa permitir que essas You pessoas se need vá, to sejam forgive liberadas. Você precisa perdoar. In Jesus' Em name. nome de Jesus. So I walked him through a prayer. Então eu conduzi ele And he numa began to oração. speak in Jesus' name. E a gente começou a falar do nome de Jesus. I forgive. Eu perdoo. And then he named the person that hurt Então him. ele falou o nome da pessoa que And havia now the machucado ele. tears began to flow. E agora as lágrimas estavam caindo do rosto dele. And his eyes softened. E os olhos dele, And his heart was released. e no coração dele você via que And havia then sido liberado. And then I went to the mother. Então eu fui até a mãe dele. I said, "God has shown me all of the people that have hurt your heart." E eu falei, Deus me mostrou as pessoas que machucaram seu coração. And the tears were flowing out of her E as eyes. lágrimas começaram a cair do olho dela. And one of the women grabbed the baby there. E uma das mulheres que estavam conosco segurou o bebê. I said, "Do you want to be free, my sister, E today?" eu perguntei para aquela mulher, você quer ser livre hoje? And she said, "Yes." E ela falou, sim. I said, "You need to forgive them in Jesus' Eu name." falei, você precisa perdoar essas pessoas em nome de Jesus. And God showed me that there were 10 different people that she needed to E forgive. Deus me mostrou que haviam mais de 10 pessoas diferentes que ela precisava perdoar. And she began to pray. E ela começou a orar. In Jesus' name, I forgive. Em nome de Jesus, eu perdoo. And she named off name after E name. ela nomeou cada pessoa. And with everyone, she was getting freer and freer. E cada pessoa que ela falava, ela se tornava mais livre. And then I asked her a question. Então eu fiz uma pergunta a Are ela. there any more? Existem mais pessoas? And I knew there were 3 more. E eu sabia que ainda tinham mais 3 pessoas. I said, "Can you forgive them?" E eu falei, você pode perdoar essas And pessoas? now she's weeping and crying. Então ela estava chorando muito. I cannot forgive them. Ela falou, eu não consigo perdoar essas They've hurt me pessoas. so deeply. Eles me feriram muito profundamente. I cannot forgive Eu them. não posso perdoar eles.
I said, do you want to be free? Eu perguntei para ela, você quer ser livre? Yes, I want to be free. Sim, eu quero ser livre. Then you must forgive them. Então você deve perdoar essas pessoas. I don't want to say their name out loud. Eu não quero falar o nome deles em voz alta. That's what she said. Era isso que ela estava dizendo. I said, you don't have to say their name out loud. Eu falei, você não precisa falar alto o nome deles. Go to God. Vá até Deus. Take your hands off of their throat. Tire as mãos da garganta deles. Forgive them in Jesus' Perdoe name. eles em nome de Jesus. And she began to pray. E ela começou a orar. And she forgave them. E ela perdoou aquelas And now the pessoas. floodgates opened and she wept and she was free. E ela começou a chorar muito e ela havia sido livre. And the power of God came Ela into the havia home. sido liberta e o poder de Deus entrou na vida And now dela. she gave her life to Jesus E ela Christ. entregou a vida dela para Jesus Cristo. She surrendered everything to Ela Christ. rendeu tudo que ela tinha a Jesus Cristo. And now she's free to move in the things of E God. agora ela era livre para se mover, para viver as coisas de Deus. And tonight, E nesta noite, right here, right now, aqui neste lugar, neste momento, we're going to pray. a gente irá orar. Everyone in this crowd, Cada pessoa que está aqui, God showed me about you tonight. Deus me mostrou e me falou sobre você. He showed me that you are holding on to unforgiveness. Ele me mostrou que vocês têm carregado a falta de perdão. Some of you have been sexually abused. Alguns aqui foram abusados sexualmente. Some of you have been physically abused. Alguns aqui foram espancados, abusados fisicamente. Some of you have been verbally abused all of your life. Alguns aqui foram abusados verbalmente durante a sua vida inteira. Some of you men here, Muitos aqui, you have been the one that has done the abusing. você foi a pessoa que causou abuso em outras pessoas. Some of you are addicted to pornography. Alguns aqui são viciados em pornografia. And you want to be free, E você quer ser livre, but you don't know how to get free. mas você não sabe como se libertar. Tonight, Nesta the noite, Spirit of God is here. o Espírito de Deus está And He aqui. wants to set you free E tonight. Ele quer te libertar nesta noite. Why am I doing this now? E por que eu estou fazendo isso agora? Why am I doing this first? Por que eu estou fazendo isso primeiro? Usually I preach the gospel Normalmente, primeiro eu prego o evangelho. first. Usually I lead people to Christ first. Primeiro eu faço as pessoas eu oro para que as pessoas se arrependam. But God told me no. Mas Deus disse para mim The hoje, people não. need to be set free. Primeiro as pessoas precisam ser They libertas. need to open their hearts. Precisam abrir os corações. And they need to release forgiveness E tonight. precisam liberar perdão nesta noite. After that happens, Depois que isso acontecer, we're going to preach the gospel. a gente pregará o evangelho. We're going to give you an opportunity A to gente receive Christ. te dará a oportunidade de receber a Cristo. We're going to pray for healing. A gente irá orar por cura. Miracles are going to happen. Milagres irão acontecer. But right now, Mas agora, I want you to do something for me. eu quero que vocês façam algo para mim. I want you to prepare your hearts. Eu quero que vocês preparem o coração de vocês. If you can stand tonight, stand with me. Se você pode se levantar nessa noite, eu quero que você se levante. Come on, if you can stand up, stand Vamos up. lá, se você pode se levantar, se levante. I want you to put your hands out in front of you like you're going to receive a gift. Eu quero que você ponha as suas mãos assim, em frente a você, como se você tivesse prestes a receber alguma coisa, assim, ó. I want you to close your eyes very tight Eu quero que vocês fechem bem fechado agora os olhos de vocês. and keep them closed. E continuem com os olhos fechados. I want you to picture something in this moment. Eu quero que vocês imaginem algo nesse momento. You're standing in heaven in front of a loving Father, Vocês estão agora nos céus com um Pai Celestial que te ama. and He's looking into your eyes. E Ele está olhando no fundo dos seus olhos. Do you see Him? Vocês conseguem ver Ele? He says, "Oh, my son, my daughter, E Ele fala, oh meu filho, minha filha, I've longed for this night, eu esperei por esta noite. and I see the pain that's in your hearts. E eu estou vendo a dor que está dentro do seu coração. I see the wrong words that have been spoken over you. Eu vejo as palavras erradas que foram faladas sobre você. I see the abuse that's been done to you. Eu vejo o abuso que você sofreu. I see the abortions that you have committed. Eu vi os abortos que você cometeu.
I see the assaults that you have done. Eu vi os assaltos que você fez. I see the guilt and the shame that's in your hearts. Eu vejo a culpa e a dor que há dentro do seu coração. I see the pain in your hearts. Eu vejo a dor no seu coração. I see that some of you are addicted to drugs and alcohol. Eu vejo que alguns aqui são viciados em álcool e droga. And you don't know how to get E free. vocês não sabem como se libertar disso. But you want to be free. Mas vocês querem ser livres. I see the curses that have been spoken over you. Eu vejo as maldições que foram lançadas sobre vocês. I see the witchcraft that you've been involved in. Eu vejo a bruxaria que vocês já se envolveram. And you want to be free. E você quer ser livre. I see the nightmares that you have. Eu vejo os pesadelos que você tem tido. I see the depression and the anxiety that you carry. Eu vejo a depressão e a ansiedade que você tem carregado. You can't sleep at night. Você não consegue dormir à noite. You live in fear. Você vive rodeado de medo. God says, I see it. Deus diz, eu vejo tudo isso. And it's in your hearts. E está dentro do seu coração essas And then coisas. the loving Father smiles at you. Então agora vocês imaginem o Pai Celestial sorrindo para vocês. And he asks you a question. E ele faz uma pergunta a vocês. Will you take the pain out of your heart and put it into your hands? Você irá tirar essa dor que está no seu coração e consegue colocar nas suas mãos essa dor agora? In this moment you have a choice. Neste momento vocês têm uma escolha. You can hold on to the pain, Vocês podem continuar carregando essa dor, keep it in your heart, continuar mantendo ela no seu coração, or you can put it into your hands. ou você pode agora colocar essa dor dentro das suas mãos. I'm encouraging you. Eu estou encorajando vocês. Get it out of your heart. Tirem essa dor do coração de Put it vocês into your agora. hands. Coloque dentro das suas mãos, With your eyes closed. com seus olhos fechados. Do you see it? Vocês conseguem imaginar isso? Do you feel it? Vocês conseguem sentir isso? It's leaving your heart. Está saindo do coração de And it's vocês going into agora. your hands. Está entrando nas suas mãos. And then something happens. Então algo acontece. Jesus, Jesus, the Son of God, o Filho de Deus, he walks up to you ele chega bem pertinho de and he looks você into your eyes. e ele olha dentro dos seus He olhos. says, "Oh, my brother, my sister, E ele fala: meus irmãos, minhas irmãs, I have longed for this night. eu esperei muito tempo por esta noite. And I see what's in your hands. E eu vejo essa dor que você colocou na sua mão. The pain, A dor, the hurt, o machucado, the bitterness, a amargura, the unforgiveness, a falta de perdão, the abuse, os abusos, the abuse that you've received, o abuso que você the recebeu, abuse that you have done, o abuso que você cometeu, the guilt, a culpa, the shame. a vergonha. I see it in your hands. Eu vejo tudo isso nas suas mãos And agora. Jesus looks into your eyes. E Jesus olha para os seus olhos And he's smiling at you. e ele dá um grande sorriso para você. And then Jesus puts his hands underneath yours. E Jesus coloca as mãos dele sobre as suas. And he asks you a question. E ele te faz uma pergunta. Will you give it to me? Você pode entregar essas coisas para mim? Will you give it to me? Você pode me entregar essas coisas? Do you see him? Vocês conseguem ver ele? And in this moment you have a choice. E neste momento vocês têm uma escolha. To continue to hold on to the pain in your hands. Continuar segurando essa dor no coração. Or open up your hands and shake your hands and Ou give it to agora Jesus. vocês podem abrir a mão de vocês, sacudir elas e entregar essa dor para Jesus. So come out and do that. Shake Então your hands. façam isso, abram as mãos e entreguem para Jesus. Give it to Jesus. Dê para Jesus toda a dor. Get rid of all of it. Dê para Ele All the pain, all the hurt. toda a dor, toda a ferida. Your eyes are still closed. Continuem com os olhos fechados. Do you see it? Conseguem ver isso? Now put your hands back together the way they were before. Agora façam do mesmo jeito que estavam antes. Façam uma conchinha com a mão. Ready to receive again. Prontos para receber de novo. Jesus is still standing in front of you. Jesus, ele continua na sua frente. And he says, I am so proud of you.
E ele fala, eu estou tão orgulhoso de você. I am so happy that you gave away the pain. Eu estou tão orgulhoso que você me entregou essa dor que você That's why I carregava. went to the cross for you. E foi por isso que eu morri naquela cruz por você. So you don't have to hold on to the pain and the hurt. Para que você não precise continuar carregando essa dor. And I see that your hands are ready to receive again. E eu vejo que agora suas mãos estão prontas para receber algo. Now Jesus walks up to you. Agora Jesus, ele caminha até você. And he begins to place into your hands E ele começa a colocar nas suas mãos forgiveness, perdão, healing, cura, mercy, misericórdia, grace, graça, love, amor. all that Jesus paid for. Todas as coisas pela qual Jesus pagou na cruz. He's putting it into your hands right now. Ele está colocando nas suas mãos agora. Do you see it? Conseguem ver isso? Do you feel it? Conseguem sentir isso? It's for you. É para It's você. everything that Jesus died É for tudo aquilo que Jesus já pagou o preço so that you can live free para que você possa viver livre. in this moment. Neste momento, It's in your hands. está nas suas mãos. And I want you to do something. E eu quero que vocês façam I algo. want you to grab a hold of it with your hands and Quero pull que it to your vocês heart. peguem a mão de vocês e coloquem no coração de vocês. Now it's replacing all that was in your heart before. Agora nós vamos trocar tudo aquilo que havia de ruim no seu coração. Do you see Jesus? Vocês conseguem ver Jesus? He says, I love you. Ele diz para vocês, eu te My amo. brother, my sister. Meu irmão, minha irmã, I love you so much. eu te amo tanto. Please receive everything that I paid for. Receba tudo aquilo pelo qual eu já paguei. Listen carefully to me. Me escutem. The Lord is speaking to me right now. O Senhor está falando comigo agora. Volunteers, come on up front. Voluntários, venham aqui na frente. Volunteers, come on up front. Voluntários, venham aqui. Façam um cordão de... There are still some people in the crowd tonight. Come on. Ainda há Make a algumas line. pessoas. Come up here. Façam a linha aqui de contenção. Come up close. Façam a linha de contenção Come, aqui. come, up. Os voluntários de vermelho, façam a linha de contenção. Yes. E o pessoal da libertação pode ir para a tenda. There are still some people in the crowd. Ainda há pessoas aqui You're still not free. que você ainda não se sente livre. You're still not free. Você continua não se sentindo You livre. know you're not free. Você sabe que você não está And livre. you want to be free E tonight. você quer ser livre nesta noite. Some of you have been living with witchcraft. Alguns aqui têm vivido uma vida na feitiçaria. You've been bound for so many years. Você tem sido escravo da feitiçaria por muitos anos. And tonight you want to be free. E nesta noite você quer ser livre. We're going to pray for you A tonight. gente irá orar por você nessa noite. If you are struggling with that, come forward Se tonight. você tem tido problemas com feitiçaria, vem Come até on, aqui na come forward frente. tonight. Vem até aqui na frente. We're going to pray for you A tonight gente vai orar por você nessa noite. to be delivered and set free. Para que você seja liberto. Those that are struggling with pornography. Aqueles que têm tido problemas com pornografia. Those that have anxiety and depression. Aqueles que têm tido depressão e ansiedade. Those of you that have nightmares. Aqueles que têm tido pesadelos. Come on, come forward tonight. Venham aqui na frente, por favor. Come on, start moving Venham tonight. aqui, comecem a se mover, venham até aqui na frente. That's why we are here. É por isso que nós estamos aqui. We're here to minister to you A tonight. gente está aqui para ministrar a vocês There nessa are some noite. women here. Tem mulheres aqui You've had abortions. que você já fez abortos. And you figure God can never forgive you E for você that. pode estar pensando, Deus nunca vai me perdoar por isso. God wants to set you free. Deus quer te libertar nesta noite. There are some women here. Tem uma mulher aqui You've been sexually que abused. foi abusada sexualmente. Even as little girls you were abused. Enquanto você era uma garotinha. And you've never told anybody E about this você before. nunca contou a ninguém sobre isso. But you want to be free Mas tonight. você quer ser livre Come nessa on, come noite. forward and receive your Venham freedom até aqui tonight. na Come on. frente. Venham Come até forward. aqui. Come, Venham come. até aqui na Come on frente. forward. Venham. Volunteers, help them move forward. Voluntários, ajudem eles Come a on, virem help até them move aqui. forward. Move them forward. They're still coming. Venham até aqui na frente. Some of Venham. you tonight, Muitos aqui nesta noite. you can't sleep at night. Você não consegue dormir à You see noite. things that are floating around your room. Você vê coisas se mexendo no seu quarto. Demons are haunting you. Demônios atrás de você. And you want to be free E tonight. se você quer ser livre nesta noite,
Tonight is your night. Esta é a noite. Come on, don't be afraid. Venham até aqui, não precisa ter The Spirit medo. of God is here and He wants to minister to you O tonight. Espírito de Deus está aqui, Ele quer ministrar ao seu There are some coração. of you here. Tem algumas pessoas aqui You want to forgive and you want to be forgiven. que você quer perdoar, você quer ser perdoado, But you don't know how to be free. mas você não sabe como se libertar Tonight is disso. your night. Esta é a sua Come on and noite. be free tonight. Venham até aqui na frente. There's a few more coming. Come Tem on. mais pessoas, eu sei Keep que coming tem. forward. Continuem vindo. Volunteers, make a way for them. Come forward. Come forward. Voluntários, come forward. ajudem Come, eles a come, vir. come. Venham, venham. Vem mais pra cá, chega Come mais on, à frente. all the way up. Volunteers, help them Venham up. até aqui, venham até aqui. There's still more coming. Podem vir, venham pra cá. Tonight is a night of breaking through. Esta é uma noite de quebrar isso. We're going to give the devil a kick tonight. A gente vai chutar o diabo He's nesta not noite. going to win in this place tonight. Ele não vai reinar neste lugar nesta God noite. spoke to me about this city. Deus falou comigo sobre esta And He cidade. said there are so many more that want to be free. E ele Come on. falou que há muitas pessoas que Come querem ser forward. livres. Volunteers. Voluntários. All these people in front, Todas essas pessoas aqui. move them all forward. Move them all As que forward. não precisam ser livres, peçam All para ir mais forward. para Come on. trás. Come Quem forward. que não precisa disso, vai mais para trás, Tonight, por favor. I'm going to ask Nesta a few noite, more times. eu vou pedir mais algumas The vezes. Spirit of God is O here. Espírito de Deus está aqui. He not only wants to heal your E body, Ele não apenas quer curar o seu corpo. He wants to heal your soul and your heart. Ele quer curar a sua alma e o seu coração. He wants to heal your mind. Ele quer curar a sua mente. He wants to free your emotions. Ele quer libertar as suas He wants emoções. to heal the pain that's in your heart. Ele quer curar a dor que está no I'm seu going to ask coração. one more time. Eu vou perguntar mais Come on, uma if you've been vez. dealing with witchcraft, Se você está envolvido com feitiçaria, if you've been involved in the Masons, se você está envolvido com a if maçonaria, any of the occult you've been involved in, se come você está forward. envolvido com algum tipo de seita ou culto, Because we have served notice tonight vem aqui nesta noite. that the sons and daughters of the King are here tonight. Porque a gente sabe que os filhos e filhas do rei estão Come on, aqui. there's a few more coming. Come Venham on. mais pra frente, eu Come sei que tem forward gente. tonight. Eu sei que tem gente. Receive your freedom tonight. Venha receber a sua libertação nessa Deliverance noite. is here for you tonight. A libertação, a liberdade está aqui para você nesta Come on, noite. come forward tonight. Os que não precisam disso se Jesus afastem is um here to pouquinho touch mais. you. Jesus está aqui para te tocar nesta noite. All right, here's what we're going to do. Está aqui o que a gente vai fazer. Those that have come forward, Aqueles que vieram aqui para frente, those that are still in the crowd and too aqueles afraid que to come continuam forward, na multidão com medo de vir até aqui, I'm going to have you say a prayer with me eu quero que tonight. todo mundo faça uma oração comigo. Close your eyes. Fechem seus olhos. There's still somebody else here. Ainda há pessoas aqui You have tried to kill yourself. que você já tentou se matar. There's a spirit of suicide over this city. Há um espírito de suicídio sobre este lugar. Some of you have thought about committing suicide today. Alguns aqui estavam pensando em cometer suicídio hoje. Some of you said, if nobody helps me tonight, I'm going to kill myself. Alguma pessoa falou: se ninguém me ajudar hoje, eu Come vou on, me if that's matar. you, come forward tonight. Se essa pessoa é você, vem até aqui na frente. Some of you have tried to commit suicide Alguns before. aqui já tentaram cometer Some of you suicídio. have had the thoughts many times. Algumas pessoas já tiveram esse pensamento várias And vezes. you've been thinking about how I can do it. E vocês pensam: como que eu consigo me matar? The Spirit of God is here. O Espírito de Deus And He está wants aqui. to set you free E tonight Ele quer te libertar nesta from the noite. pain and the hurt that's been done. Da dor que foi lhe causada. Put your hand on your heart right Põe a sua now. mão agora no seu coração. And I want you to repeat this prayer with me. E eu quero que você repita essa oração comigo. Out loud. Bem alto. Father in heaven, Fala: Senhor nos céus, I come before you tonight. eu venho diante de ti nesta noite. And I confess to you E eu confesso ao Senhor that I have been addicted que eu fui viciado to sin. no pecado. Come on, say it with Vamos sin. lá, digam comigo: com pecado. To drugs, Nas drogas, to alcohol, no álcool, pornography, pornografia, fear. medo. Father, I come to you tonight Pai, eu venho diante de ti nesta noite. and I repent. E eu me arrependo. I repent. Eu me arrependo. Please forgive me, Father. Por favor, me perdoe, Senhor.
Come into my life, Jesus. Vem à minha vida, Senhor. Be the Lord of my life. Seja o Senhor da minha vida. I turn away from the occult. Eu me arrependo do ocultismo. I renounce the Masons. Eu renuncio à maçonaria. I break off from witchcraft. Eu renuncio à feitiçaria. And I thank you, Father, E eu te agradeço, Senhor, that you hear my prayer. que o Senhor escuta as minhas orações. Jesus, Jesus, be the Lord of my life. seja o Senhor da minha vida. Fill me with your Holy Spirit. Me encha com teu Espírito Santo. Right now, Agora, I open my heart, eu abro meu coração, ready to receive pronto para receber mercy, misericórdia, forgiveness, perdão, freedom. liberdade. Right now, Agora, in Jesus' em name. nome de Jesus. Volunteers, Voluntários, move forward quickly, podem ir, please. podem ir. Begin to lay hands on them. Comecem a impor as mãos. In the name of Em Jesus, nome de Jesus, we take authority. a gente toma autoridade. Nós repreendemos agora, Pai, todo espírito maligno agora. Nós ordenamos caia por terra agora toda obra de feitiçaria. Todo espírito maligno agora. Nós repreendemos em nome de Jesus. Caia por terra agora todo espírito de vício. Todo espírito de pornografia agora. Fora deste lugar. Todo espírito de morte que tem odiado essas pessoas. Nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. Todo espírito de vício em drogas, em bebidas, fora em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de ocultismo agora. Nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Caia por terra agora. Caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de religiosidade agora. Eu comando no nome de Jesus. Fora deste lugar em nome de Jesus. Nós tomamos autoridade sobre este lugar. Nós tomamos a autoridade do nome de Jesus Cristo. E todo espírito imundo deve sair deste lugar. Todo espírito imundo agora, fora deste lugar. Todo espírito imundo que escuta a minha voz agora, eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Fora daqui em nome de Jesus. Fora deste lugar. Fora deste lugar. Todo espírito de depressão, todo espírito que entrou através de um abuso agora, nós comandamos na autoridade do nome de Jesus. Saia! Saia agora em nome de Jesus. Nós comandamos agora espíritos de imoralidade sexual. Percam as suas forças agora. Espíritos de vício, percam as suas forças agora. Todo espírito que tem perturbado essas pessoas, nós comandamos agora na autoridade do nome de Jesus. Fora deste lugar. Amém. Fora dessas pessoas em Thank nome you, de Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Okay, look at me. Olhem para mim. How many of you feel like something is lifted off of you? Quantos aqui sentiram algo saindo de você? Come on, is something lifted off of you? Alguém sentiu uma leveza, algo saindo? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Why am I doing this first tonight? Por que eu estou fazendo isso primeiro nesta noite? I'm going to tell you something. Eu vou te dizer algo. God is moving in this place tonight. Deus está se movendo neste lugar And nesta He noite. wants your hearts to be free E Ele quer que os seus corações sejam livres. so that you're ready to receive the healing and the Para miracle que that you vocês need. estejam prontos para receber a cura e o milagre que vocês Tonight. precisam. Nesta If noite. miracles do not happen in this Se place, milagres não acontecerem neste lugar, and they are already happening, eles já estão acontecendo. people are getting set free. Pessoas estão sendo libertas. But if notable miracles do not happen tonight, Mas se milagres maravilhosos não acontecerem nessa send noite, us home. nos envie de volta para Kick us out of your casa. country Nos expulse do seu as país false prophets. como falsos But profetas. tonight, Mas nesta if noite, miracles happen in this place se tonight, milagres acontecerem neste lugar then nessa it's time for noite, everyone in this field e acontecer com as pessoas deste lugar, to bow their knee and surrender to Jesus pessoas venham se Christ. entregar a Jesus Cristo nessa noite. Amen? Amém? Amen? Amém? All right. We're going to begin to pray for healing. A gente vai começar a orar por cura.
God's going to move in this place E tonight. Deus vai se mover neste lugar. And nesta I could noite. tell you stories all night E eu long posso contar a vocês histórias durante a noite inteira of the miracle working power of do God. poder milagroso de Jesus. Blind eyes opening, Olhos cegos se abrindo, tumors disappearing, tumores desaparecendo, hernias leaving, hérnias sumindo, the lame getting up and walking. os aleijados levantando e andando. I'm going to share a couple stories with Eu you, quero compartilhar algumas histórias com but vocês. before I do, Mas antes de eu fazer I'm going to isso, share a couple gospel facts with eu you. vou compartilhar alguns fatos do Evangelho com você. In the Gospel of Luke, chapter 13, No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, there's a story about Jesus. tem uma história sobre Jesus. Jesus goes in to a synagogue, Jesus, ele entra dentro de uma sinagoga, a church. uma igreja. That was the church of his day. Sinagoga era a igreja na época de Jesus. He was just going in to be part of the church service. E ele estava indo para um culto normal. And Jesus saw that there was a woman who had a spirit of infirmity. E Jesus viu que ali naquele lugar havia uma mulher com um espírito de enfermidade. For 18 Por years, 18 anos, this spirit of infirmity o espírito de had enfermidade affected her body havia afetado o corpo dela. in such a way that she was bent over De uma maneira que ela era encurvada and she could not stand up. e ela não conseguia se levantar. For 18 years, this is how she lived life. Por 18 anos era desta maneira que ela vivia. And Jesus saw her. E Jesus viu ela. And immediately he said to the woman, E imediatamente ele disse àquela mulher: Spirit of infirmity, come out. espírito de enfermidade, fora! And he put his hand on E her. ele colocou a mão sobre ela. And immediately it says that she was made whole. E a Bíblia fala que imediatamente aquela mulher She havia was sido not bent curada. over Ela anymore. não era mais encurvada. She was made straight. Ela estava de novo com a coluna reta. But listen to this. Mas me escutem, The religious people, o povo religioso, the leader of the church, os líderes das igrejas, he got angry with Jesus. ficaram bravos com Jesus. He said there are 6 days that you can come and be healed. Eles falaram, haviam outros 6 dias para o Senhor vir e curar ela. But this is the Sabbath day. Mas hoje é o dia do Shabat. You're not supposed to do any work on the O Sabbath day. Senhor não é permitido de fazer nenhum trabalho no dia Can de you Shabat. imagine Vocês conseguem imaginar isso? a miracle Um happening milagre and the acontecendo. people get angry about it? E as pessoas com raiva disso. And Jesus said to the religious leader, E Jesus falou aos líderes religiosos: you're a hypocrite. vocês são hipócritas. After the church service, you're going to go home Depois do culto, vocês vão para casa and you're going to take your donkey or your e horse vocês irão pegar os cavalos de vocês and you're going to lead them to water. e irão levar eles à água. And then Jesus said these words. Então Jesus falou estas palavras: This is a woman of Abraham, a daughter of Abraham. esta é uma filha de Abraão For 18 years, que por 18 anos she has been bound by Satan. ela havia sido encurvada pelo Satanás. Is it not right that she should be free on the Sabbath day? Não é certo que ela deveria ser liberta no dia do Shabat? Gospel fact number 1. Primeiro fato do Evangelho: God is not the ordainer of sickness and disease. Deus não nos envia nenhuma doença ou enfermidade. Satan is the one who brings sickness and É disease. Satanás que envia doenças e enfermidades. Tonight, Nesta noite, I don't know what faith you have. eu não sei que tipo de fé você I don't tem. know what religion you come from. Eu não sei de que religião você veio. I don't care. Eu não me importo. I grew up Roman Catholic. Eu cresci como um católico romano. I was taught that it was good to suffer for Jesus. Eu entendia que era ótimo sofrer por Jesus. I was taught that it's okay to suffer for Jesus. Eu fui ensinado que era ok a gente sofrer por Jesus. I was taught that sometimes God puts sickness and disease on people. Quando eu era criança, me ensinaram que muitas vezes Deus colocava doenças e enfermidades nas pessoas. It's a lie. Mas é uma It's mentira. not true. Não é verdade. I am a father. Eu sou um pai. I am a dad. Eu sou um pai. I have 6 children. Eu tenho 6 filhos. And I would never put COVID on one of my children E eu, como pai, jamais colocaria Covid em um dos meus filhos. to teach them a lesson. Apenas para ensiná-lo uma I would lição. never break their arm or their leg Eu nunca quebraria uma perna ou um braço de um filho meu. to teach them a Só lesson. para ensinar a ele uma lição. Gospel fact number 1. Primeiro fato do Evangelho. God is not the author of sickness and disease. Não é Deus que envia doenças e enfermidades. Satan is the author of sickness and disease. Satanás é quem envia doenças e enfermidades. His only
only job É o único trabalho is dele. to steal, kill, and É destroy. roubar, matar e destruir. He wants to destroy your health. Ele quer destruir a sua saúde. He wants to destroy your family. Ele quer destruir a sua família. He wants to drag you to hell. Ele quer te levar direto para o inferno. Tonight you need to understand this. Eu preciso que vocês entendam isso nesta noite. We have a loving heavenly Father, A gente tem um Pai Celestial que nos ama. and His heart's desire is to touch you tonight, E o desejo do coração dele é tocar vocês nessa because His noite. Son Jesus Christ Porque o Filho dele, Jesus Cristo, took the beating on His body. já tomou sobre ele todas as batidas, He todas as was- chicotadas. He was scourged and whipped, Ele foi chicoteado. so that by His stripes you could be healed. Para através das pisaduras dele você fosse curado. Gospel fact number 1. Primeiro fato do evangelho. God is not the author of sickness and disease. Deus não envia doenças e enfermidades. Satan is. Satanás envia. Gospel fact number 2. Segundo fato do evangelho. Who does God want to heal? Quem que Deus quer curar? Who? Quem? Who does He want to heal? Quem que Deus quer curar? Just a select few? Só algumas pessoas? Why is everybody not healed? Por que que nem todas as pessoas são curadas? I don't know. I don't have that answer. Eu não sei, eu não tenho essa resposta. People often ask me this question. Normalmente as pessoas me fazem essa pergunta. Brother Dave, Irmão Dave, why doesn't God heal everybody? por que que Deus não cura todo mundo? I don't know. I don't have the answer. Eu não sei, eu não tenho essa But this is resposta. what I tell them. Mas é isso que eu digo a elas. It is God's desire that not one human being go to hell. A vontade de Deus é que nenhum ser humano vá ao inferno. That not one person should be lost. A vontade de Deus é que nenhuma pessoa se perca. That every human being would be saved and born É again. que todos os seres humanos sejam salvos e nascidos de novo. Is everybody born again? Todo mundo já nasceu de novo? No. Não. Why not? Por que não? I don't know. I don't have the answer. Eu não sei, eu não tenho essa resposta. But I know it's God's desire Mas eu sei que o desejo do Senhor that everybody in this city come to Jesus é que Christ. todas as pessoas dessa cidade se rendam a Jesus That's Cristo. why we have come. E é por isso que nós viemos That's aqui. why we are here. É por isso que nós estamos aqui. And in the book of Acts, E no livro de Atos, chapter 10, capítulo 10, here's what it says. está aqui o que fala. God anointed Jesus of Nazareth Deus ungiu Jesus de Nazaré with the Holy Spirit and power. com o Espírito Santo e fogo. And he went about doing good, E ele veio para fazer bem, healing all, curar a todos, healing all, curar a todos, healing all curar a who were todos, oppressed by the devil, aqueles que são oprimidos do diabo, because God was with him. porque Deus estava com ele. And tonight, E nesta the noite, Spirit of o God, Espírito de Deus He's in this field está tonight, neste lugar. and He wants to heal everybody E ele tonight, quer curar todos aqui nesta no matter noite. what your sickness or disease Não is. importa quais sejam as suas doenças ou enfermidades. Amen? Amém? Amen? Do you believe? Vocês creem nisso? Do you believe Vocês creem that God nisso? wants to heal you tonight? Deus quer te curar nesta noite? There's a Bible story Tem uma história da Bíblia, in the Gospel of Mark, chapter no 5. Evangelho de Marcos, no capítulo And there's a 5, woman onde há uma mulher for 12 que years. por 12 anos She has an issue of blood. ela tinha um problema com fluxo And de she sangue. has spent all of her money E ela já havia gastado todo o dinheiro dela on doctors. com doutores And she didn't get any better. e ela não melhorava. She only got worse. Ela só piorava. And she heard that Jesus was coming. E ela escutou que Jesus estava vindo. And she said in her mind, E ela disse na mente dela: if I can just get close to Jesus, se eu apenas puder me aproximar de and Jesus, I can just touch the hem of His e se eu garment, apenas puder tocar a ponta de suas vestes, I know that I will be eu healed. sei que eu serei curada. But there was a problem. Mas havia um problema. Everybody else heard that Jesus was coming. Todas as pessoas naquele lugar escutaram que Jesus So estava there was a vindo. large crowd around Então havia uma Jesus. grande multidão ao redor de And this Jesus. woman was on the outside of the crowd. E aquela mulher estava do lado de fora da multidão. And she said in her mind and her heart, E ela falou na mente dela e no if coração dela: only I can get close to se eu Jesus. apenas puder me aproximar de Jesus. So she pushed her way through the Então ela crowd. começou a abrir um caminho na multidão. And she came up and she touched the hem of Jesus' E ela
garment. chegou até Jesus e tocou apenas a ponta de suas vestes. And the Bible says, E a Bíblia fala immediately the blood stopped que flowing. imediatamente o sangue parou de And she cair. knew that she was healed. E ela sabia que ela havia sido And curada. then Jesus stopped in the crowd. E Jesus parou de caminhar na multidão. And he said, who touched me? E ele perguntou: quem me tocou? Who touched me? Quem me tocou? And the disciples said, what do you mean, E os Jesus? discípulos falaram: o que o Senhor quer dizer, Jesus? Everybody's touching you. Todo mundo está tocando no Senhor. He said, no. E ele falou: não, I felt power go out of eu me. senti virtude saindo de Who mim. touched me? Quem me tocou? And then the woman, Então a mulher, she came to Jesus ela foi até and Jesus. said, it was me. E ela falou: fui She eu. said, I knew if I could just close and touch Ela you, falou: eu sabia que se eu apenas chegasse próximo ao Senhor e te I would be tocasse, healed. eu seria curada. And Jesus said these E words, Jesus disse essas palavras: because of your faith, por causa da sua fé, because of your faith, por causa da sua you fé, have received your healing today, você recebeu a sua cura hoje. tonight. Nesta noite, What do you need healing from? do que vocês precisam de cura? I could tell you stories all night long. Posso contar histórias a vocês durante a noite There inteira. was some years ago, Há alguns anos atrás, I was in the nation of Nicaragua. eu estava na nação de There Nicarágua was a woman in the crowd. e havia uma mulher na multidão. She was 63 years old. Ela tinha 63 anos. And when she was 3 years old, E quando ela tinha 3 anos de idade, a chicken came and pecked her in one of her eyes. uma galinha foi até ela e bicou o olho dela. And she was completely blind in one eye for 60 years. E ela era completamente cega de um olho por And we- 60 anos. We began to pray a mass prayer for healing. E a gente começou a orar uma grande oração por cura. Just like we're going to do here tonight. Assim como nós iremos fazer aqui nesta And the noite. power of God went out. E o poder de Deus foi até And she ela. got a brand new E eye. ela recebeu um novo olho. Can you say Podem hallelujah? dizer aleluia? 2 years ago, 2 anos atrás, I was in Brazil. eu estava no Brasil. And there was a man in a wheelchair every night right in front. E tinha um homem na cadeira de rodas durante todas as noites da And he was cruzada. about 50 years old. E ele tinha em torno de 50 anos de And he had idade. been in the wheelchair for many years. E ele estava naquela cadeira de rodas por And he muitos heard anos. the gospel 3 nights in a row. E ele escutou o evangelho durante as 3 noites. And every night, E todas as we noites prayed for healing. a gente orava por cura. First night, he was not healed. Na primeira noite ele não havia sido curado. Second night, he was not healed. Na segunda noite também não. The last night, Na última noite he was not healed. ele não tinha sido He curado. sat in the chair. Ele estava sentado na cadeira The de rodas. volunteers tried to get him up and walking. Os voluntários tentaram levantar ele And he couldn't do it. e ele não conseguia And the levantar. crowd was going home. E a plateia já estava voltando para The cá. volunteers were getting on the bus. Os voluntários estavam entrando de novo no We were ready to ônibus go back to the e a hotel. gente estava prontos para voltar pro hotel. And I watched the man begin to wheel his chair to the side of the E eu platform. olhei aquele homem começar a empurrar a sua cadeira pro lado da plataforma do And God palco. spoke to me. E Deus falou comigo. He said, Dave, go down and talk to him. Ele falou: Dave, vá lá e fale com ele. So I went down off the stage. Então eu desci do palco, And I looked in his eyes. eu olhei nos olhos I said, dele Papa, e eu falei: vovô, come and dance with me. venha dançar comigo. And he looked at me like I was crazy. E ele olhou pra mim como se eu fosse um maluco. He said, I can't walk. Ele falou: eu nem posso caminhar. I said, do you want to walk? E eu falei: você quer caminhar? Yes, I want to walk. Ele falou: sim, eu quero. You saw all the miracles, Papa. Você viu todos os milagres que aconteceram aqui nesta Blind eyes noite. opening. Olhos cegos foram abertos. Tumors disappearing. Tumores desapareceram. You saw the faith. Você viu a fé das pessoas. Papa, come and dance with me. Vovô, venha dançar comigo. He was sitting in his wheelchair. Ele estava sentado na cadeira de rodas. And he looked up at me. E ele olhou para mim. I said, come and dance E eu with me. falei: vem dançar He comigo. grabbed the chair and started to stand up on E his ele own. começou a segurar a cadeira e se levantar. There was nobody around to help Não him havia now. ninguém ao redor para ajudar And he ele. looked at me. E ele olhou para And he mim. looked at his feet. E ele olhou para os pés dele. I said, dance with me. E eu falei: dança Let your comigo. faith come alive. Deixa que a sua fé se torne And he began vida. to move his feet. E ele começou a mexer os pés He dele. began to move them a little bit. Ele começou a mexer os pés dele. And then he looked at me again. E ele olhou para mim de I said, novo. Papa, come and dance. E eu falei: vem dançar. And he began to move his feet a little bit more. E ele começou a mexer mais os pés dele. And he looked at me again. E ele olhou para mim de novo. I said, Papa, come on, let's dance. E eu falei: vovô, vamos And dançar. he began to dance with E me. ele começou a dançar And he comigo. wasn't crippled anymore. E ele não era mais aleijado. Come on, can you shout Vocês podem hallelujah? dizer aleluia?
The power of God O poder de Deus is here in this place tonight. está aqui neste lugar, nesta noite. If you need healing in your body tonight, Se você precisa de cura no seu corpo nessa I'm going to noite, ask you to stand to your feet eu right quero que now. você se levante. And I'm going to ask you to come forward E eu vou tonight. pedir que você venha até aqui na If you frente se need você precisa healing in de your cura. body tonight, Se você precisa de cura no seu corpo, I'm asking you to stand up, come close. eu tô te chamando para vir aqui na frente. Move right up to the front where these people are in red. Move Venha right up até front. aqui onde essas pessoas estão vestindo colete vermelho. Come on, move close. Se você precisa de uma cura no seu God is in corpo, this place tonight. venha até aqui, porque Deus está neste And He lugar wants nesta to touch your noite. body tonight. E Ele quer tocar o seu corpo. If you need healing, Se você precisa de cura, come forward tonight. venha até aqui. The presence of God is here. A presença de Deus está aqui. The anointing of God is here. A unção de Deus está aqui. Pastor Reneo, Pastor Reneu, you ready if I need some music? tá pronto se eu precisar de uma música? Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. If you need healing in your body tonight, Se você precisa de cura no seu corpo, the presence of God is in this place. a presença de Deus está He's neste here in lugar. this field tonight. Ele está neste lugar nesta And He wants to noite. touch you tonight. E Ele quer tocar vocês But nessa listen noite. carefully to me. Mas me escutem. If you're waiting for my prayer to set Se you free, vocês estão esperando que a minha oração os you're going to cure, be very disappointed. vocês estarão muito decepcionados. But tonight, Mas nesta noite, if you want a touch from God, se você quer um toque de Deus, you need to reach out in faith você precisa andar com fé. and come and touch the hem of Jesus' garment, E vir e tocar as mãos de Jesus. because His presence is here. Porque a presença dele está aqui. His power is O here. poder dele His está aqui. anointing is here. A unção dele está aqui. His glory is A here. glória dele está And His aqui. heart is here for you. E o coração dele está aqui para Tonight, você. Jesus wants to touch you. Nesta noite, Jesus quer te tocar. But you need to cry out in faith to God Mas você tonight. precisa clamar com fé a ele We nessa have a group of noite. volunteers tonight. A gente tem um grupo de voluntários aqui We have nessa a prayer noite. team tonight. A gente tem um time de oração aqui. They're going to come and lay hands on you. Eles irão impor as mãos sobre vocês. And when they do, E quando eles fizerem it's isso, just an impartation that is é released. apenas uma transmissão daquilo que está sendo liberado. They're releasing their faith with your faith Eles estão misturando a fé deles com a fé de vocês. to release the healing power of God. Para liberar o poder de cura de Deus. Now listen carefully. Me escutem. When you get your miracle tonight, Quando você receber o seu milagre nesta when noite, you get your healing, quando você for curado, if the pain goes from 10 to 5, se a dor diminuir de 10 para 5, that's a miracle. já é um milagre. If your pain goes from 10 to 0, Se a sua dor sair de 10 e for para 0, that's a great miracle. é um grande milagre. I'm going to ask you after we pray E eu quero que depois que a gente ore, to do what you could not do before. eu quero que você faça aquilo que doía para você fazer antes. If your eyes were blind, Se você era cego, open up and see. eu quero que você abra os olhos If e you were volte a deaf ver. and dumb, Se você era surdo e mudo, hear and speak. ouça e fale. If you were lame, get up and walk. Se você era aleijado, If levante e you had ande. pain in your body, Se check it você out. tinha dor no corpo, teste. If you had problems with your heart, Se você havia problemas de coração, see if it's healed. olhe se foi curado. If you had pain anywhere, check it out. Se você tinha dor em algum lugar, And if it's teste. gotten any better, E se você recebeu alguma cura, and if you are healed, se você foi curado, I'm going to ask you to come to this side of the eu quero platform, que vocês venham até este lado do palco, come on the stage, venham até aqui and testify what God has done. e testifiquem aquilo que Deus está Why fazendo. do we do E this? por que a gente faz isso? So that people in the crowd, their faith can raise up. Para que a fé das pessoas aqui na plateia aumente. Will you do that for me tonight? Vocês podem fazer isso para mim nessa noite? Will you do that for me Podem tonight? fazer isso para mim? Are you ready for a miracle tonight? Vocês estão prontos para um milagre? You're not even serious. Vocês não estão falando sério. Are you ready for a miracle Vocês tonight? estão prontos para um milagre? All right, here's what I want you to do. Então está aqui o que eu quero que vocês façam. I want you to close your eyes. Quero que fechem os olhos. And I want you to picture Jesus in front of you. E quero que imaginem Jesus na frente de vocês. And he's looking in your eyes. Ele está olhando nos seus olhos. And he's saying, my brother, my E sister, ele fala, meus irmãos, minhas irmãs. I've waited for this night. Eu esperei por esta noite. I want to heal you tonight. Eu quero te curar nesta I'm noite. here for you. Eu estou aqui por você. Just come and touch the hem of my garment. Apenas venha e toque a ponta das minhas vestes. In faith.
Com fé, receive your miracle tonight. receba o seu milagre nesta noite. So I want you to take your hand Então eu quero que você pegue a sua mão agora and place your hand wherever you need healing tonight. e coloque a sua mão aonde você precisa de cura. If you need it on your head, put it on your Se head. você precisa de cura na sua If cabeça, it's ponha on na your sua eyes, cabeça. put it on your Se é eyes. nos seus olhos, ponha nos olhos. If it's on your legs, put it on your legs. Se é nas suas pernas, ponha nas suas pernas. Wherever you need healing tonight. Aonde você precisar de cura nesta noite. Volunteers, move and Voluntários, go. podem ir. In the name of No Jesus nome de Christ, Jesus Cristo. we come into this place A gente tonight. vem até este lugar. And Father, I release your miracle E a working gente power on this libera o place seu tonight. milagre, o seu poder de milagre neste All lugar. across this field. Sobre este lugar. Holy Spirit, come and move. Espírito Santo, venha se mover. Blind eyes open now. Olhos cegos sejam abertos agora. In the name of Jesus No nome Christ. de Jesus Cristo. Every spirit of infirmity, Todo espírito de I enfermidade, bind you now. eu repreendo você In the agora. name of Jesus. Em nome de Jesus. Loose your grip on the people now. Perca agora a força sobre a vida I dessas command pessoas. deaf and dumb spirits to go out Eu now. comando espírito de surdez e mudez. In the name Fora! of Jesus No Christ. nome de Jesus I Cristo. curse tumors and cancers. Eu amaldiçoo tumores e By the cânceres. power of the blood of Jesus Pelo Christ. poder do sangue de Jesus. Tumors out. Tumores, fora! Now in Jesus' name. Agora em nome de Jesus. Hernias out. Toda hérnia, fora! Now in the name of Agora em Jesus. nome de Jesus. Those that have pain Aqueles que têm dor in their heads. na cabeça, I curse migraines. eu amaldiçoo toda dor de cabeça. Now in Jesus' name. Agora em nome de Jesus. All the effects of COVID. Todos os efeitos do Covid, Out. fora! Now in Jesus' name. Agora em nome de Jesus. Pains in backs and arms and necks. Dor nas costas, fora! I release the pain now. Eu libero toda a dor agora. Come out in Jesus' name. Fora em nome de Jesus. All across this field. Sobre este lugar, The power of the Lord. o poder de It's Deus present to heal. está presente para I curar. release healing on this field now. Eu libero cura sobre este I lugar. release miracles on this field Eu now. libero milagre sobre este In the name lugar. of Jesus Em Christ. nome de Jesus. Those who have heart disease. Aqueles que têm problema de I curse heart enfermidade, disease. problemas no coração, eu Now in amaldiçoo Jesus' name. agora em nome de Jesus. Those that have kidney problems. Quem tem problema de rim, I break the curse. eu quebro essa maldição Infirmity agora. out. Enfermidade fora. In Jesus' name Em now. nome de Jesus Those agora. that are suffering Aqueles que têm sofrido with liver com disease. problemas no fígado, I release healing. eu libero cura Now in the name of Jesus agora em nome Christ. de Jesus. Those with crippled legs. Aqueles com pernas que têm problemas, I release new legs. eu libero as suas pernas agora em nome de Jesus' name. Jesus. A creative miracle be released. Eu agora peço que o milagre seja By the liberado power of the blood of pelo Jesus poder Christ. do sangue de Jesus All Cristo. across this field. Sobre este lugar, I release healing now. eu libero a cura agora. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Amém. Come on, give God glory tonight. Vamos glorificar a Deus essa noite. You're good. Listen carefully right now. Me escutem agora. If you felt the power of God on your body now, Se você sentiu o poder de Deus no seu corpo agora, raise your hand and wave at me. levante a sua mão para mim. Come on, if you got touched tonight, you got Se touched? você sentiu que foi Come curada, levante aqui, vem para cá. Volunteers, get up. You got touched? Come on. Quem Come foi and tell. curado, vem até Who aqui na else got a frente. miracle tonight? Who got Quem healed mais tonight? recebeu um milagre nesta noite? Who got a healing tonight? Quem foi curado aqui nesta noite? Back in the crowd, anybody? Ali, ó, quem é que foi curado? If you felt anything different tonight, Se você sentiu que foi curado, if you felt anything better tonight, se você sentiu uma melhora, wave at me tonight, right balance now. a sua mão para mim. Come on. Venham aqui. You got touched? Foi tocada? Come and talk to me. Vem pra cá. Come and tell me. Vem pra cá. Yes, get her. Volunteer, Sim, vem grab cá, her. voluntários aqui, Bring her ó. over to the side. My friend, Meu Pastor amigo, Reneo, Pastor Reneu. while we're waiting, Enquanto esperamos, venham, quem foi curado, quem recebeu uma cura no corpo, quem parou de sentir uma dor. Testa agora no seu corpo aquilo que você não podia fazer antes. Faz um teste agora. Se você tinha uma dor na coluna, abaixa. Se você tinha um problema na perna, tenta mexer ela. E se você foi curado, vem até aqui na lateral.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, eu te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Are you happy tonight? Vocês estão felizes nessa noite? Are you happy tonight? Vocês estão felizes? Do you want to hear some testimonies? Vocês querem escutar alguns testemunhos? Come on, do you want to hear some Vamos lá, stories? vocês querem escutar algumas histórias? Come on, young lady, come Vem over cá, here. jovem, vem cá. Come on, right up here. What's your name? Qual é o seu nome? Amanda. Amanda. Amanda, what happened tonight? O que aconteceu com você? Eu sentia muitas dores no meu joelho devido a um problema de condromalácia e na hora da oração eu sentia uma leveza, tanto que subir as escadas geralmente estralava os meus joelhos e eu subi as escadas aqui e eu não senti nada. How long did you have the pain in your knee? Por quanto tempo você teve essa dor no seu joelho? Tá mais ou menos com 1 ano e meio. A year and a half. So Um ano e what meio. was the name of it? Qual era o nome da doença? Condromalácia. Chondromalacia. I don't know what that is, but somebody tell me. Eu não sei o que é essa doença, me explica aí. É um problema que dá nos joelhos, dá umas fortes dores. Então, alguns movimentos simples, por exemplo, dobrar os joelhos muito tempo incomoda, subir escadas incomoda, ficar muito tempo em pé incomoda, faz com que o joelho ele sinta como se fosse uma pressão.
Wow. So here's Amanda tonight. The power of God came and touched her. For a year and a half, right over here. Sorry. For a year and a half, she suffered with this chronic pain. Now, show me. Do what you could not do Agora before. faz aí aquilo que você não podia fazer antes. And the pain is gone? E nenhuma dor. Nenhuma dor. Are you happy tonight? Vocês estão felizes nessa noite? Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus. Glória a Deus. Come on, can Foi you Jesus shout que curou ela. hallelujah? Podem dizer Thank you, aleluia. young lady. Come on. Mama, come here. Vem cá. What's your name? Qual é o seu nome? É a Naide. Anaíde. Anaide, what happened tonight? O que aconteceu nesta noite? É, porque eu já fui operada de uma hérnia e agora eu senti que ela estava crescendo e estava doendo. E já eu tenho assistido desde segunda-feira o culto, e aí agora de noite pela oração dada por Deus, eu senti aqui um bolo e estava doendo. E aí agora eu faço assim e não sinto mais. Glória a Deus. How long did you have the surgery? How long ago was the surgery? Quanto tempo que a senhora fez essa cirurgia? Tá com 10 anos. 10 years. 10 years ago, and now the pain was back and now it's gone? E a dor tava voltando e agora Tá se foi? voltando, porque tem tempo que eu não posso nem comer para me satisfazer a minha... E aí eu não posso por causa dela, né? E agora a senhora sentiu que tá sumiu. aqui. Eu tô impressando aqui, não sinto mais nada, mais doer. So do what you could not do Então before. faz uma coisa que a senhora não podia fazer antes. And the pain is all gone? E a dor se foi? Você foi. So this beautiful young lady, she had a hernia surgery 10 years ago, and she said the pain and the hernia was coming back, and she had a hard time even eating sometimes. Tonight, when the prayer went out, the power of God came and touched her and healed her. Who healed you tonight? Quem te curou nessa noite? Foi Jesus. Are you happy tonight? Aleluia. Tá feliz? Jesus. Tá feliz? Muito feliz. Come on, can you shout hallelujah? Aleluia! Thank you, sweet lady. Muito obrigado. Come on. Young lady, what's your name? Qual é o seu nome? Ana, Anna, what happened tonight? O que aconteceu, Ana? na hora da oração, meus pulsos começaram a queimar e eu não podia mexer, porque eu tive chikungunya, aí doía muito. Aí agora passou toda a dor. How long did you have the pain in your Por wrist? quanto tempo a senhora teve essa dor no seu punho? Vixe, Maria, faz muitos anos atrás, uns 10 anos que eu tive chikungunya. About 10 years. What could you not do before? Faz algo que a senhora não conseguia fazer antes. And all the pain is E gone? toda a dor saiu? Toda a dor. Em nome de Glória Jesus, a estou Deus. curada. Olha lá. Here's Anna. For 10 years or more, she had major pain in her wrist and she couldn't move it around. And tonight, let me see. Vai, faz de novo. The power of God came and freed her. She's free tonight of all the pain. Are you happy tonight? Você tá feliz? Estou muito feliz. Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Thank you, sweet lady. obrigado. Come on, God bless you. Who do we got next? Come on, young lady. What's your name? Qual é What o seu happened? nome? Rayane, O que aconteceu, Rayane? há 2 anos eu tinha um nódulo no seio e agora eu toquei novamente e ele sumiu durante a oração. Glória a Deus. For 12 years, you had a cyst on your breast. Por 12 anos ou por 2? How big was it? 2 years. Oh, 2 years. I'm Yeah. sorry. How Qual big era o was the tamanho? cyst? Qual era o tamanho, mais ou menos, do nódulo? No exame que eu havia feito, ele tinha 3 centímetros. 3 centímetros. 2 centimeters? Yeah. 3 centimeters? Yeah. Okay. Wow. Can you shout hallelujah Podem dizer tonight? aleluia! Take a look right here. Olha ali. For 2 years, this young lady had a cyst on her breast, about 3 centimeters large. And tonight, the power of God came and touched her, and it's gone. It's gone? Se foi o nódulo? Sim, How do you know? Como você sabe? porque eu toquei e eu não senti mais. She felt for it, and it's gone. It's gone. Are you happy? And today's her birthday. Today's her Hoje é seu birthday. aniversário? Sim. Come on, let's sing happy birthday. Do it. Vamos cantar parabéns pra ela então, gente. Vai. Go. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Para Deus te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas Viva! Yes.
This is a great birthday present Este é for um ótimo you. presente de aniversário, não é? Bless you, young lady. Deus te abençoe. Come on. Thank you. Come here, mama. Vem cá. What is your name and what Qual é o happened seu tonight? nome? E o que aconteceu com a senhora? Meu nome é Luciene. E o que aconteceu? Eu tenho 5 hérnias de disco. Ontem, quando eu saí da conferência, fui no médico, tomei 3 injeções, estava com muita dor. Aí vim para cá hoje, sentei ali e estava que eu não conseguia no computador e deu uma dor no meu joelho que eu não conseguia nem subir a calçada. Aí chamou para oração, eu vim. E aí a irmã orou por mim, orou. Aí na primeira vez não passou, orou de novo, na segunda vez não passou. Ela orou de novo, na terceira vez melhorou. Aí, What? que ela orou de novo, aí eu já podia mexer o pescoço, que eu não podia. E a dor que passou. Então ela tinha 5 hérnias de disco, tinha problemas nos joelhos. Ontem à noite ela foi no hospital tomar 3 injeções e hoje a irmã orou por ela. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, 4 vezes. E na 4ª vez ela foi curada da hérnia de disco. Who prayed for you? Quem orou pela senhora? Jesus. Não, quem No, orou? Who prayed for you? Do you know? Some people. Okay. Wow, tonight, this is a crazy miracle. Este é um milagre maluco, né? This beautiful young lady, Essa linda senhora aqui. she had 5 herniated discs. Yeah. Herniated discs for years. She was at the hospital yesterday, got injections. The pain was so terrible, she didn't know what to do. And tonight, after 4 times of prayer, Yeah. on the 4th time, thank you, Dean Gosen, keeping them busy. The 4th time, the power of God came and touched her. Do what you couldn't do before. Faça uma coisa que a senhora não podia fazer antes. Wow. And the pain is all gone? E não tem nenhuma dor mais. Não. Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus. Are you happy tonight? Tá feliz? Muito feliz. Come on, can you shout hallelujah Pode dizer tonight? Aleluia! Thank you, sweet lady. Come on. Come here, beautiful lady. Ah. What's your name, sweet lady? Qual é o seu nome? Luzia, Lucia, what happened tonight? O que aconteceu com a senhora? meu filho estava com mais de 2 anos que eu tinha problema de gordura no meu fígado e no sangue, né? Eu fazia todos os exames, o médico disse que não via fígado, só via gordura. Fazia exame de sangue, o médico disse, olha, todos os 2 é perigoso, mas o pior é o exame de sangue, porque você nem pode doar e nem pode receber. Sabe? Mas mexia, meu filho, mexia tanto, chega, parece menina. Aí o doutor disse assim, ó, você tá grávida. Eu digo, a esposa de Abraão teve com 90 anos, por que você não pode ter? What happened tonight? E o que aconteceu? Aí eu disse assim, doutor, se aqui for menina, eu castigo o milagre. Começou a dar graça, né? Aí, quando ele aqui foi para minha igreja, primeiramente Deus, né? Aí eu não senti mais. Aí eu fui as 3 vezes para a Senec, lá onde você estava essa noite. Não senti até agora e não vou sentir mais. Eu confio em Deus. Glória a Deus! Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus! Jesus. Ele é o médico dos médicos, meu filho. The doctor of the doctor. So this sweet lady, she had a problem with her liver for years. It was fatty, she said, fatty tissue growing out her liver. She would go to the doctor, and the doctor said, I think you're pregnant. Well, she's an old woman and she's not pregnant. So she was making fun about it, but tonight, she felt the power of God come and touch her, and she feels like she's completely healed. Are you happy tonight? A senhora tá feliz? Muito, meu filho, porque eu fui desenganada do médico, né? Mas o médico do médico é o do alto, né? Glória a Deus! Pois é. Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus! Amém. Come on, can you shout hallelujah? Aleluia! Deus não trouxe você pra cá em vão, não, meu filho. Amém. Come here, sweet lady. Come on, right over here. What's your name? Qual é o seu nome? Meu nome é Hilda. Hilda. Hilda, what happened tonight? O que aconteceu? Eu estou aqui, irmão, porque uns 3 anos atrás, eu fui no médico, bati o raio-x. Aí o médico falou que eu ia ficar, tivesse muito cuidado para mim não cair, para mim não ficar de cadeira de roda. Mas na hora que ele disse isso,
Eu disse, doutor, está repreendido em nome de Jesus. Porque de cadeira de roda eu não vou ficar, porque eu tenho um médico que é Jesus Cristo. Amém. E se eu for contar as dores que eu sentia para trás, dos meus pés, joelho, eu tive um esporão de galo. Pedi, nesse dia eu estava na igreja do meu pastor Marcos, aí o meu pé estava doendo, estava dando umas pontadas, parecia que tinha uma agulha enfiada debaixo do meu pé. Eu disse, irmão, na última oração, que tiver já encerrando a bênção, eu vou pedir a oração. E eu disse, eu acho que eu vou para casa. Eu disse, eu não vou para casa, porque eu vou sair daqui curada. Aí eu pedi ao meu pastor para orar, botou a mão em cima da minha enfermidade e do meu pé. E hoje eu faço assim, eu faço correr. E agora, para mim falar a verdade sobre a minha coluna, o começo da hernia de disco, o médico disse que estava pequenininho. Aí agora, o irmão colocou a mão aqui na minha enfermidade, saiu aquele fogo, e eu estou curado para a honra e a glória do meu Senhor Jesus. Glória a porque eu tenho Deus. uma fé naquele Pai lá de cima, que é o meu advogado. Amém. É o meu Senhor Jesus Cristo, com 8 anos de idade. Eu nunca afastei dos caminhos do Senhor. E eu tenho fé, que a fé não é em vão, mas é para Deus, é só ter fé. Amém, Eu não amém. tenho medo de chegar numa tribuna, cantar, louvar, porque meu Deus, Ele é o Senhor dos deuses. Amém. Are you happy tonight? Are you happy tonight? A senhora está feliz? Coluna, A senhora está feliz? estou feliz, toda a vida eu fui feliz. Amém. Glória a Deus. So this sweet lady, for years, 3 years ago, the doctors told her, you're going to have to be very careful. You got bone problem, you're going to have problems all your life. She had pain everywhere tonight, and tonight, the power of God came and touched her. Tell me a little bit more. What else did she say? So she had problems. She was starting to have hernia. Hernia? Yeah, and then today when someone prayed for her, she felt like a power and a burn on her back, and she said that she was completely healed. Are you happy A tonight? senhora está feliz? Estou feliz mais ainda com Jesus e fui curada. Amém. Hallelujah! Bless you, sweet Aleluia. lady. Come on. Deus te abençoe. Thank you, Jesus. Amém, Jesus. Come on, are you happy tonight? Vocês estão felizes nessa noite? All right, everybody stand to your feet tonight. Todo mundo se levanta. Come on, everybody stand up. Vamos lá, todo mundo. This is the most important part of the night. Esta é a parte mais importante da noite. She's dancing over Ela here. tá dançando lá, ó. As we've been throughout your city this week, Enquanto nós estivemos na sua cidade durante essa semana, I've asked this question all around the city. eu fiz essa pergunta ao redor da sua cidade nesta And I semana. asked this question all around the world. E eu também faço essa pergunta ao redor do mundo inteiro. And I'm going to ask it from you E eu vou tonight. fazer essa pergunta a você nesta noite. If today is your last day on earth, where are you going to go, heaven or hell? Se hoje fosse o seu último dia de vida aqui nesta terra, para onde você iria? Céu ou inferno? When I ask that question, Quando eu faço essa pergunta, most people get a look of shock on their a maioria face das pessoas ficam com uma feição de choque. because they've either never thought about it Porque ou eles nunca pensaram sobre isso, or they don't want to think about it. ou eles não querem pensar sobre isso. But because I love you and God loves you, Mas por conta de eu amar vocês e do Senhor Jesus amar vocês, I'm asking you tonight, eu estou fazendo essa pergunta a você nessa noite. if you drive home from this miracle Se crusade quando você estiver dirigindo dessa cruzada para casa and you get hit by a car e Deus a livre acontecer um and acidente you're dead, e você morrer, where are you going? aonde você irá passar a eternidade? Heaven or hell? Céu ou inferno? And most people say, I hope I'm going to heaven. A maioria das pessoas me falam, eu espero ir para o céu. I asked the question of that mother and the 15-year-old boy today. Eu fiz essa pergunta para aquela mãe que eu encontrei hoje. The 15-year-old boy said, E o garoto de 15 anos me disse, I'm going to hell. eu estou indo para o inferno. I said, is that where you want to go? E eu perguntei para ele, é para lá que você quer ir? No, Não, I don't want to go eu there. não quero ir para o inferno.
People that tell me, I hope I'm going to heaven. As pessoas me dizem, eu espero que eu vá para o céu. I ask them a question. Eu faço a eles uma pergunta. How are you going to get there? Como que você irá chegar até o céu? It's good that you hope you're going to heaven. É bom que você deseje para o céu. But do you know for sure that you are going to heaven? Mas você precisa ter a certeza que você vai para o céu. And when I press them, they say, no, E I quando don't know how. E quando eu começo a pressionar as pessoas, elas sempre falam, não, eu não sei como eu consigo chegar lá. I've been a good person. Ah, eu fui uma boa pessoa. I've tried to do good to people. Eu sempre fiz o bem para as pessoas. I haven't hurt or killed anybody. Eu nunca matei ninguém. I want to go to heaven, Eu quero ir para o céu. but I don't know how to get there. Mas eu não sei como chegar lá. Some religions would tell you, Algumas religiões vão te dizer if you do enough good works to outweigh the bad works, que se você fizer mais boas obras do que obras ruins, you could earn your way to heaven. você pode merecer a sua ida para o céu. Then I ask them a question. Então eu faço a eles uma pergunta. If you can earn your way to heaven, Se você pode merecer a sua ida para o céu, then why did God send Jesus to die? então por que Deus teria enviado Jesus para morrer? If you can earn your way to Já heaven, que você pode merecer. God the Father would be a fool Deus, o Pai, ele seria besta de ter enviado seu filho se to você send his pudesse son merecer. Jesus to die. Ele seria besta se ele tivesse enviado seu filho se você pudesse merecer isso. But listen carefully tonight. Mas me escutem. I'm just like you. Eu sou assim como você. I'm no different than you. Eu não sou diferente de você. I have made so many mistakes in my life. Eu já cometi muitos erros na minha vida. Have you ever made one mistake in your life? Alguém aqui já cometeu um erro na vida? Yes? No? Sim ou não? Yes. Sim. Every human being has made a mistake. Todo ser humano já cometeu um erro. And God calls those mistakes sin. E Deus chama esses erros de pecado. And there's a penalty for sin. E há uma penalidade para o pecado. It's death and separation from God for É all a morte eternity. e a separação de Deus durante toda a eternidade. And every human being on the earth has made mistakes and sinned and is headed for hell. Todo ser humano que está na Terra já cometeu erros e pecados e ele merece para o inferno por conta disso. And there's only one thing. E só há apenas uma coisa. Not two things. Não são duas coisas. There's only one thing that pays Apenas the price. uma coisa que paga o preço. For my sin and your sin. Pelo meu e pelo seu pecado. And that's a blood Que sacrifice. foi um sacrifício de sangue. And that's why God sent his son Jesus E foi Christ. por isso que Deus enviou seu filho He Jesus. came to the earth Ele veio a essa terra as a human being, como um ser humano, as God and man. como Deus e como homem. A human being just like you. Um ser humano assim como você. And they nailed him to a cross. E ele foi até aquela cruz. And he shed his blood E ele compartilhou do sangue dele. for you and for me. Por mim e por você. To pay the price for Para our pagar o sins. preço pelos nossos pecados. So that all we would have to do Para que tudo o que nós precisássemos fazer is receive the free gift é receber esse presente grátis. of what Jesus paid for. Daquilo que Jesus já pagou. Tonight, Nesta you're noite, going to have that opportunity você terá esta oportunidade. so that you can know beyond a shadow of a doubt. Para que você possa ter a certeza, sem nenhuma dúvida. No doubts. Sem nenhuma No dúvida. worries. Sem nenhuma preocupação. That if you die tonight, De que se você morresse hoje, you would spend eternity with a loving God. você passaria a eternidade com Deus que te ama. Who in the crowd wants to know for sure tonight? Quem aqui quer ter essa certeza? If you do, wave your hand at me Se tonight. você quer ter 100% de certeza de onde Be você careful. vai passar a sua Be eternidade, careful. levante a sua mão. God's watching. Toma cuidado que If Deus you está raise your vendo. hand, Se você levantar sua I'm mão, going to do something with you tonight. eu vou fazer algo com você nessa noite. If you want to know for sure Se você quer ter a certeza where you will spend eternity da sua salvação, with a loving God, que vocês passarão a eternidade stand to your feet and wave your arms at me. com Deus que te ama, Come on, stand to your feet. fique de pé e levante a mão para mim. Raise your hand Levante a sua mão, quem quer ter essa certeza. and pray with me. E faça essa oração comigo. With your hands raised in the air. Com a sua mão levantada para os céus. As loud as you can. O mais alto que você conseguir. Say, Father in heaven. Fala, Pai Celestial. I come before you tonight. Eu venho diante do Senhor nesta noite.
And I admit to you that I have made mistakes. E eu admito ao Senhor que eu já cometi erros. Father, I come to you tonight. Pai, eu estou diante de ti nesta noite. Come on as loud as you can. Mais alto, gente. Father, I come to you tonight. Pai, eu estou diante de ti nesta noite. And I thank you. E eu te agradeço. That you made a way. Porque o Senhor fez um caminho. To pay for all of my sins. Para pagar por todos os meus pecados. You sent Jesus. O Senhor enviou Jesus. To die for me. Para morrer por mim. Father. Pai. I repent. Eu me arrependo. I turn away from my sins. Eu troco dos meus caminhos pecaminosos. And I invite you now, Jesus. E eu te convido agora, Jesus. Come into my life. Vem à minha vida. Be my Lord. Seja o meu Senhor. Be my Savior. Seja o meu Salvador. Be my friend. Seja o meu amigo. Fill me with your Holy Spirit. Me encha com teu Espírito Santo. Amen. Amém. Come on, praise God tonight. Vamos glorificar ao Senhor nesta noite. Eduardo, where are you? Eduardo. For those that have given your life to Jesus tonight. Para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus nessa noite. I want you to raise your hand tonight. Eu quero que você levante a sua mão. Keep your hand raised. Continue com a sua mão em pé. And the volunteers are going to come to you. E os voluntários vão até você. And we have a gift for you. E a gente tem um presente para vocês. We have Voluntários de vermelho. We have a card that has a QR code on it. A gente tem um cartãozinho que tem um QR Code. And it will give you access to the Bible. E vai te dar acesso à Bíblia. And to other books. E para outros livros. That will help you in your walk for Jesus. Que vão te ajudar na sua caminhada com Those Cristo. that made a decision for Christ tonight. Aqueles que tomaram a decisão para Cristo nessa noite. My friend Eduardo. Meu amigo Eduardo. He's going to tell you what you need to do. Ele vai te dizer o que você precisa fazer. Here he is. Glória a Deus. Você que acabou de receber o perdão de Jesus na sua vida. Você que deseja viver a sua vida de uma maneira diferente da forma como você tem vivido. O primeiro passo foi dado aqui nessa noite. Você recebeu o amor e o perdão de Deus na sua vida. Isso significa que há 30 segundos atrás e em diante na sua vida não existe mais nada de condenação contra você. Deus passou uma borracha na história da sua vida, nas coisas negativas e erradas que você praticou. Mas você precisa continuar nesse caminho de conhecimento de Deus. Como é que eu vou saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus se eu não ler a palavra de Deus? Então o meu conselho para você que tomou essa decisão nessa noite, faça a leitura da Bíblia. Aprenda a se deliciar lendo as palavras de Deus na Bíblia. Procure uma boa igreja onde você possa continuar aprendendo, onde você tenha pessoas que orem com você nos seus momentos de dificuldade, pessoas que se prontifiquem a te ensinar ainda mais a palavra de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida feliz e com muito sucesso, porque Deus estará presente em todos os momentos da sua vida. Que o Espírito Santo guie você na sua caminhada, que a decisão que você tomou aqui nessa noite seja algo que venha trazer mudanças em toda a história da tua família a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui a irmã Nalva, por favor. Irmã Nalva. Boa noite. Eu quero ver a mão levantada daqueles que gostou dessa noite. Aleluia! Se você desfrutou do que Deus deu a você nessa noite, eu quero que você faça um convite. Não volte amanhã sozinho. Traga alguém com você. Nas ruas onde você passar, convide pessoas e tragam. Se aquilo que Deus entregou para você foi bom, vamos compartilhar. Amém? Quem vai trazer alguém amanhã, levante a mão.
Amém. Tragam os amigos, vizinhos, convide pessoas, porque Deus não quer que pare em você. Ele tem muito mais, mas Ele quer entregar para toda essa cidade. Amém? Não esqueçam de convidar. Amanhã, 7h30, nesse mesmo lugar, venha com mais alguém, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus Cristo, os voluntários que estão aí, devolvam os coletes, o material ali onde vocês pegaram. Eu gostaria que alguns varões de Deus trouxessem as cadeiras e empilhassem.